Fala galera, bom estar com vocês, navegando em águas turbulentas. Vamos lá, moçada, não do jeito que a gente queria, mas da forma que é possível, sempre fazendo o nosso melhor. Alguns pontos comuns aí que a gente está trabalhando aí. A questão, estamos fazendo a avaliação multidisciplinar e você faça aí com todo carinho, com toda a dedicação. Mais uma avaliação pontual. Obviamente, quando você estiver assistindo esse vídeo, já deve ter feito e espero ter feito sempre seu melhor. Continuamos aí com várias atividades, né? Então, toda atividade é uma avaliação e a gente é avaliado continuamente. Mas a melhor avaliação que você faz é você mesmo, fazendo uma autoavaliação. O que você fez, o que você pode fazer de melhor, como você está, onde você quer chegar. Então, procure se autoavaliar. É a melhor forma, a melhor avaliação é essa, você mesmo se avaliar. Bom, galera, algumas dúvidas ainda que persistem, né? Obviamente, a gente precisa estar melhorando a cada passo. Obrigado pelo teu retorno. Em cima desse retorno, a gente está dando esse feedback, dando esses pontos aí para a gente ir construindo e caminhando junto. Bom, galera, um ponto aí, e a gente vai vendo um de cada vez aí, alguns de vocês mandaram. Os trabalhos, né? A gente tem o Aplix e você tem lá nos Aplix a OES, Orientação de Estudos, tem os podcasts, tem as videoaulas. Alguns alunos questionaram, é possível que os podcasts ensinem errado? Não é questão de ensinar errado, é uma questão do ato falho, alguns conceitos realmente não estão corretos. Então é interessante que você, como eu coloquei, veja sempre os dois lados da moeda. Mesmo esse professor que vos fala, você está sempre conferindo, né? Ninguém é dono da verdade. Alguns se consideram dono da verdade, mas verdade absoluta só Deus, só dogma de fé. Então procure sempre ver os dois lados da moeda. Procure sempre olhar, questionar, ver e dar uma olhadinha. E quando se trata de números, os números sempre mudam, né? Então, quando a gente está falando de população absoluta, população relativa, densidade demográfica, sempre muda. Então, a gente precisa ter alguns cuidados aí. Mesmo que seja aí você achando que aquele livro é muito bom, que aquele autor é muito bom, que o professor é muito legal, mas precisa estar sempre dando uma conferida. Então, nós temos aí as OEs, as videoaulas, os podcasts, e a gente está sempre dando um retorno para você, para que a gente possa estar crescendo bem. Lembrando, não fez a primeira avaliação, nós temos a segunda chamada, não fazendo a segunda, temos ainda a recuperação paralela, mas faça o teu melhor. Outra dúvida apresentada é para aqueles que não têm acesso, aqueles que não têm uma boa ferramenta. Então, alguns alunos estavam preocupados com os colegas que não têm uma boa preocupação com o outro, né? A gente se preocupar com o outro, a questão da empatia. Galera, então para quem não tem uma boa ferramenta, para quem está com dificuldade, compareça na escola, procure a coordenação e lá você vai ter um material físico, vai ter um material para você estar procurando lá. Então dá uma olhadinha, mas não deixe de fazer. Procure sempre. E realmente ter um bom equipamento, ter uma boa internet não é fácil não. Eu, por exemplo, essa semana passada tive problemas com meu notebook, ainda estou aí penando com ele. 2019 funcionou bem, 2020 ele funcionou bem, até a semana passada ele funcionou bem. Só que agora continuou travando, apagando, enfim. Os programas vão se aperfeiçoando, a máquina vai ficando para trás, né? É a tecnologia que não para de evoluir. Então a gente comprou uma máquina, a máquina vai ficando desatualizada, não comportando mais os programas. Então é um problema de muita gente. E aí eu estou vendo o que eu estou fazendo com a minha máquina, estou limpando, vou aperfeiçoar um pouquinho, mas mesmo assim não é legal. E uma boa máquina hoje não fica por menos de R$ 5.000 na data de hoje, um bom notebook. Então não é fácil não, né, acompanhar essa aula à distância, mas é uma realidade que nós temos, o ensino à distância, o ensino híbrido, então a gente precisa se adaptar a essas novas realidades. Vamos lá então aí, feito esse primeiro ponto aí, de algumas coisas comuns, né? Vamos ver aqui algumas dúvidas aqui. Felizmente, a maioria que está acessando me retornaram aqui que não tem dúvida, que entendeu, está indo bem, foi tranquilo. Então, a gente não teve maiores problemas. Mas vou passar por algumas dúvidas aqui que foram colocadas, né? Uma outra dúvida é por que as reuniões não são sempre online.
por isso, porque poucos têm o instrumento, trava, muitos deixam a câmera desligada, outros deixam o microfone, outros não participam, uma participação muito pequena, e na hora da apresentação temos muitos problemas. Por isso eu deixo aí gravado e você dá uma olhada, me dê o retorno da forma que você quiser e quando puder. Mas não deixe de cumprir os horários e as datas, né? Porque também é uma forma de avaliar. Mas entendemos os problemas e as dificuldades. Porém, né, galera, o mercado não nos espera. O mercado é competitivo, excludente, individualista, capitalista. Bom, galera, primeira parte. O Brasil está no crescimento urbano? É o conceito de crescimento urbano e urbanização. Qual é a diferença aí? Crescimento urbano refere-se ao crescimento da população. É a população que cresce, aumenta. É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Em situação normal, a natalidade é sempre maior do que a mortalidade, então a população tende a crescer. Em situações anormais, uma guerra, uma epidemia, pode ser que a mortalidade, a taxa de mortalidade seja maior do que a natalidade naquele ano, normalmente é anual, e aí a gente tem aí um crescimento negativo, crescimento natural vegetativo negativo, ou seja, quando a mortalidade é maior do que a natalidade. Em situação normal, não, a população sempre cresce. Então, quando a gente diz que há um crescimento urbano, está falando só do crescimento populacional, número. Quando a gente está falando de urbanização, é quando acontece o crescimento da população e, junto com esse crescimento da população, a qualidade de vida, a educação, a saúde, o transporte, a habitação, isso também vai crescendo, vai melhorando. Então, a gente diz que a cidade, o lugar, está se urbanizando. Infelizmente, também é outra dúvida de alguns alunos, na maioria das vezes não há uma urbanização nos grandes centros, né? Sobretudo nas cidades mais dos países periféricos, países subdesenvolvidos. Há uma inchação urbana ou uma hipertrofia urbana. Esse termo da medicina trazemos para a geografia, né? Inchação urbana, hipertrofia urbana, ou seja, acontece o crescimento da população e a cidade não acompanha. Então tem mais gente e aí falta educação, falta saúde, falta habitação, que a gente vive na maior parte das cidades, sobretudo dos países periféricos, né? E aí acontece em São Paulo, Rio, as maiores cidades do Brasil, acontece na Cidade do México, Calcutá, Bombaim, Bangladesh, cidades muito populosas e faltando estrutura de qualidade de vida. Então isso é inchação ou hipertrofia urbana, esse termo da medicina que nós usamos. Quando a população cresce, a cidade não acompanha. Então é difícil nos países periféricos a gente ter uma urbanização, ou seja, a população cresce e a cidade acompanha. Porque falta toda uma organização de planejamento, de educação, de disciplina de trabalho que necessitam de, no mínimo, 40 anos para que a população e a cidade se ajustem. Isso, os países desenvolvidos, as cidades desenvolvidas, Tóquio, Nova York, Londres, Paris, os países que cresceram muito, né? Japão, Itália, Coreia do Sul, chamados tigres asiáticos, Hong Kong, Pequim, Xangai, Estados Unidos e Canadá, os países desenvolvidos passaram por um crescimento aí do mínimo de 40 anos de projeto de planejamento. O Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhum projeto de país, a gente é muito no improviso, né? Muito no amador. Mas vamos acreditar e vamos fazer a nossa parte, né? Quem sabe os nossos filhos e netos viverão num país melhor. Então, galera, então é esse conceito aí. Inchação urbana é uma coisa, crescimento urbano é uma coisa, urbanização é outra. Populoso refere-se à população absoluta, num total de habitantes de um lugar. Aí podemos dizer a China é o país mais populoso do mundo, seguindo da Índia, são os dois países mais populosos do mundo. O Brasil, o quinto país mais populoso do mundo. O que significa isso? Maior população absoluta, maior número de habitantes, né, no total. Então são países populosos, tem uma grande população absoluta. Diferente de povoado, que é um outro conceito. Povoado é o número de habitantes por quilômetro quadrado. É quantos habitantes tem naquela área por quilômetro quadrado, que a gente chama de densidade demográfica, um número de habitantes por quilômetro quadrado. A densidade demográfica a gente encontra dividindo-se a população absoluta pela área. A gente conta o número de habitantes por quilômetro quadrado, uma operação matemática.
Já a população absoluta não, se encontra fazendo censo ou recenseamento, que é de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos, para saber quantos somos e como vivemos. Por isso o recenseador faz algumas perguntas que parecem até estranhas, né? Quantas pessoas têm, quanto é sexo masculino, sexo feminino, qual a renda familiar, qual o grau de instrução, quantos banheiros tem, quantos quartos, se é casa própria. Para que tudo isso? Para saber quantos somos e como vivemos. De posse desses dados, os governantes devem ou deveriam, né, e devem tomar atitudes políticas para melhorar aquilo que a população tem mais necessidade. É água, é luz, é habitação, é emprego, para saber quantos somos e como vivemos e o censo, o recenseamento. Então, esse é um outro ponto de dúvida, né? A questão de população absoluta e população relativa, tá? Bem simples também, e a gente vai olhando. A outra dúvida de alguns alunos é a questão da hierarquia urbana, ou, né? Hierarquia urbana é a ordem, hierarquia é a ordem. Existem as grandes cidades, as maiores cidades do mundo a gente chama cidades globais, cidades insonas que não dormem, né? Funcionam 24 horas, essas são as maiores cidades. Depois nós temos as metrópoles nacionais, temos as metrópoles regionais, temos os centros urbanos, os povoados e as vilas, ou seja, das maiores para as menores cidades. Então, a hierarquia é uma ordem que existe entre as cidades, das mais desenvolvidas para as menos desenvolvidas. Metrópoles são cidades desenvolvidas que têm muitas e variadas funções. Pode ser nacional, influencia o país todo, ou regional, só a sua região. E como, por exemplo, Campo Grande, nosso bairro, é um centro local. Petrópolis, por exemplo, é um centro regional. Já Rio de Janeiro e São Paulo são, ao mesmo tempo, que são metrópoles nacionais, também são chamadas cidades globais, que têm uma influência no mundo todo. E são cidades que também não deixam de estar sofrendo o problema da hipertrofia urbana, que a causa é o crescimento acelerado da população e a cidade não acompanha. As consequências nós sabemos, né? Desemprego, miséria, analfabetismo, tudo que nós vivemos aí e que você deve estar estudando para não ser mais um a reclamar da cidade, a reclamar do país, vivendo uma situação ruim. A gente está aqui para viver uma situação melhor e a cada vez que você melhora, você arrasta outras pessoas com você. Você gera emprego, você tem uma qualidade de vida melhor, você consome mais, enfim, a sua melhora como pessoa e como profissional faz com que o país cresça e outras pessoas à sua volta cresçam também. Então pense sempre aí em o que você pode fazer para estar melhorando. Outro ponto que alguns alunos perguntam, o que é malha ou rede urbana? Malha vem de uma rede, né? Pensa uma rede de futebol, uma rede de basquete, um ponto ligado a outro. Então malha ou rede urbana é a intensa ligação que existe entre as cidades. Uma depende da outra. Somos interdependentes. Desde uma cidade pequena, de um povoado, até uma metrópole global, uma depende da outra. Um exemplo, se eu tenho aqui uma cidade que produz frangos, né, outra produz ovos, outra produz minério de ferro, ela vai chegar lá em Tóquio, vai chegar lá em Paris, vai chegar em São Paulo, porque são matérias-primas. E, ao mesmo tempo, toda a tecnologia que nós temos aqui de educação, de saúde, de indústria também chegam a essas áreas. Então, há uma troca entre as cidades, uma interdependência entre as cidades, uma ligação entre elas, que a gente chama aí malha ou rede urbana. Obviamente, a dependência é maior em relação às cidades menores. Cidades menores, assim como os países menos desenvolvidos, têm uma dependência maior em relação aos países mais desenvolvidos, em relação às cidades globais, que têm uma maior independência. Mas não existe independência total, somos interdependentes, dependemos um do outro para viver. Bom, galera, a nível de conteúdo, essas foram algumas das dúvidas, né? A questão de crescimento urbano, urbanização, populoso, povoado, população absoluta, população relativa, malha urbana, metrópole nacional, metrópole regional, cidades globais. Então, são conceitos que nós precisamos ter para entender como estamos vivendo, em que lugar estamos vivendo e, obviamente, entendendo esses conceitos, colocar em prática
e o que podemos fazer para sermos melhores como pessoa, como profissional, dentro de uma cidade que vivemos em sociedade e dependemos um dos outros, somos interdependentes. Bom, feito isso, galera, continuo à sua disposição. Fechamos o nosso trabalho com uma reflexão chamada A Carroça. E aí, um pai, né, pega o seu filho de 8 para 10 anos e vai fazer um passeio numa floresta. Chega no meio da floresta, numa parte mais alta, o pai pede para o menino assim, escuta. E eles estavam numa parte alta da floresta e passava embaixo uma estrada de areia. Parte da estrada era coberta pela vegetação, não dava para ver toda a estrada. E o pai pede para o menino escutar e pergunta para o filho, o que você está escutando? O menino olha para o pai e diz assim, pai, estou escutando barulhinho do silêncio. O pai fala assim, como assim, barulhinho do silêncio? É, pai, barulhinho do silêncio, escuta. Ó, as folhas, o vento, o barulho da água, o canto dos pássaros. E o pai falou, caramba, barulhinho do silêncio, né? O pai nunca tinha escutado aquela expressão. E aprendeu com o filho a questão do barulhinho do silêncio. Mas o pai falou para ele assim, mas existe um outro barulho diferente aí. Preste atenção. O menino aguçou a sua audição, prestou atenção e foi para ver uma carroça lá embaixo. Mas não dava para ver a carroça ainda porque estava coberta pela vegetação. Ele ouviu o barulho dos cavalos, da roda, e o pai virou para ele e falou assim, uma carroça vazia. Uma carroça vazia. E aí o menino ficou olhando, né? O barulho foi aumentando, aumentando, e quando passou, a carroça vazia. E aí o filho ficou impressionado como o pai dele sabia que a carroça era vazia. E perguntou para o pai, pai, como você tinha certeza que a carroça era vazia? E aí, qual foi a resposta? Por que a carroça era vazia? Bom, o pai explicou para ele, né? Filho, se a carroça estivesse cheia, ela vinha mais serena, mais assentada, mais devagar e não ia fazer barulho. Como a carroça vazia, ia correndo, fazendo barulho, pulando para tudo quanto é lado. O menino escutou e o pai falou assim. E assim também são as pessoas. Pessoas muito barulhentas, falam muito, xingam muito, falam muito alto, faz muito algazarra, exceções à parte. Normalmente são carroças vazias. Carroças cheias, mais tranquilas, mais calmas, sabem o que querem, sabem onde estão, sabem o que precisam saber. E o que não sabem, e o que precisam saber. Então, galera, vamos encher a nossa carroça, né? Enchendo a carroça mais tranquilo, mais calmo. E aí, agora dentro do contexto, se eu falar para você, vamos encher a carroça, você já sabe o que significa. Então, vamos encher a carroça, um beijo no coração. Qualquer dúvida, estou a seu dispor. Valeu, galera, um beijão, até a próxima.